Nossa, que sede que deu. Vou lá pegar uma água. Pra quem não me conhece, eu sou a Vitória. E eu vou fazer um negócio com a Mari, uma trollagem. Ó, esse daqui é uma borracha falsa e essa é verdadeira. Eu vou trocar a verdadeira pela falsa. Vou me esconder. Shhh! Ai, vou ter. Nossa, oxi, por que meu celular caiu? Ai, deixa, né? Oxi, eu errei. Oxi, que é isso? Massinha! Só pode ser coisa da Vitória. Vitória! Gente, Você tá aí, tchau. sua danadinha. Vamos ver.